Fala rapaziada, firmeza? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui o que provavelmente vai ser o último vídeo de teoria de determinantes. Eu vou discutir mais algumas propriedades, mais alguns teoremas e se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante você assistir antes de ver esse aqui, porque eu vou utilizar muitos conceitos que eu já demonstrei nos vídeos anteriores para conversar aqui sobre mais alguns teoremas. Eu vou estar utilizando esses conceitos, então volta lá rapidinho, assiste os vídeos anteriores, são 4 vídeos antes desse. Rapidinho você assiste, você chega aqui sabendo, entendendo o que a gente está falando, vai ser muito interessante. Bom, vou estar falando aqui do Teorema de Cauchy. Vou começar abordando esse teorema e o que ele nos diz? A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos cofatores de uma paralela é igual a zero. Ou seja, desenhei uma matriz A qualquer aqui, no caso essa aqui é uma 3x3, e se a gente pegar os elementos de uma fila e multiplicar pelos cofatores de uma paralela, o resultado vai ser zero. Ou seja, eu peguei o A11, multipliquei pelo cofator do A21, o A12 pelo cofator do A22, o A13 pelo cofator do A23, e o teorema nos diz que isso é igual a zero. E como que a gente pode saber disso? Como que a gente pode demonstrar isso? Bom, desenvolvendo esses cofatores aqui, a gente chegaria nessa conta aqui. Vou desenvolver esse A21 aqui para vocês verem que realmente a gente ia chegar nisso aqui. Pegando o A21, desenvolvendo esse cofator aqui, né? A gente omite a linha e a coluna, a gente já discutiu isso, né? É importante voltar lá. Então, o A12 vezes o A33 menos o A13 vezes o A32, exatamente isso que a gente está aqui. O A22 a gente chegaria nisso aqui também, o A33 chegaria nisso aqui também. Se você quiser verificar, você pausa o vídeo aí e tenta ver se realmente chega nisso aqui. E bom, e se a gente fosse formar uma matriz correspondente a essa aqui, a gente chegaria nessa aqui com duas filas iguais, né? Eu vou mostrar aqui que a gente vai chegar nessa aqui, mas como a gente chegou nisso aqui, a gente sabe que tendo duas filas paralelas iguais, a gente já discutiu também que o determinante é igual a zero. Quer ver? Agora eu vou estar mostrando que realmente vale essa igualdade aqui, né? Se eu pegar esse A11 aqui e desenvolver o cofator dele, vai ter o seguinte, né? O teorema de Laplace. A gente vai estar pegando aqui, vai estar omitindo a linha e a coluna, vai ficar A11 vezes o seu cofator, que vai ficar A12 vezes o A33, que é a mesma coisa que está lá em cima, menos o A13 vezes o A32, que vai ser exatamente isso aqui. O A12, da mesma forma, né? Omite a linha, a coluna, desenvolve essa luz nesse aqui, a gente chega nisso aqui. Isso aqui é uma matriz correspondente que a gente poderia formar com esses elementos aqui, tá? Então, se a gente conseguir visualizar isso aqui e chegar nisso aqui, a gente consegue comprovar que o determinante é igual a zero. Bom, agora eu vou estar falando da regra de Chió. Primeiro eu vou estar explicando como é que ela funciona, depois eu demonstro tudo. E o que nos diz a regra de Chió? Bom, primeiramente ela tem uma condição para ser aplicada, que o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna seja 1, ou seja, o A11 seja igual a 1. Se o A11 não for igual a 1, a gente pode estar fazendo algumas operações para a gente conseguir colocar um 1 ali, né? A gente pode estar trocando linha, trocando coluna, multiplicando, né? Desde que a gente respeite todas as condições, das propriedades que a gente já discutiu antes, a gente está conseguindo colocar esse 1 nessa posição e está conseguindo proceder com a regra de Chió. Se o 1 realmente for ali o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, o que a gente pode estar fazendo? A gente, com essa matriz formada aqui, suprime essa linha, essa coluna e faz a seguinte operação. 3 menos 1 vezes 2, ou seja, a gente pega os elementos correspondentes da linha e da coluna, né, dessas filas que eu marquei de vermelho, e subtrai do elemento que a gente está analisando. Por exemplo, o 3, a gente vai subtrair o produto 1 vezes 2, menos 1, menos 2 vezes 2, o 0, menos 1 vezes 2. Agora, passando para a segunda linha, menos 2, menos 1 vezes 4. 1 menos 2 vezes 4. 3 menos 1 vezes 4. E a gente está desenvolvendo com essa aqui de baixo também, para ficar um pouco mais claro. 3 menos 1 vezes 0, menos 2, menos 2 vezes 0, menos 6. 6 quer dizer menos 1 vezes 0. Já escrevi isso tudo aqui, né? Se você quiser voltar ao vídeo para analisar essas correspondências que eu falei aqui, a gente chegaria nisso aqui. E vale a igualdade, tá? A regra de Shaw garante isso. Eu vou demonstrar para vocês que realmente isso aqui é verídico. E fazendo as subtrações aqui, essas operações, a gente chegaria nessa matriz. E a gente pode estar observando que aqui também ficou 1 no primeiro elemento, na primeira coluna. Se a gente quisesse já aplicar um Sarrus aqui, outra, talvez um Laplace, alguma coisa, a gente já poderia.
né, que agora já ficou um pouco mais simples de trabalhar, uma matriz 3 por 3, mas eu vou estar aplicando novamente a regra de Chiot aqui para estar fortificando essa teoria. Bom, o que ficaria aqui? O menos 7 menos o menos 5 vezes o menos 6. Já vou estar mostrando aqui, já deixei tudo anotado aqui também, se você quiser verificar essa correspondência que eu estou falando aqui. Bom, menos 1 menos 2 vezes menos 6. Né? Tá aqui. O menos 2 menos o menos 5 vezes menos 3. Não, menos 2 menos o menos 5 vezes 3. É um pouco confuso, mas né, se observando aqui, é isso aí. Né, desenvolvendo essas operações, a gente chegaria nessa matriz aqui, e agora, fazendo 2 por 2, envolvendo Sarrus aqui, enfim, ficaria fácil de descobrir o determinante. Agora eu vou estar demonstrando para vocês por que vale essa correspondência. A gente já viu na propriedade 9, no vídeo anterior, teorema de Jacobi, que se fizermos a soma de uma linha ou coluna com um múltiplo de outra linha ou coluna, o determinante não se altera. A gente já discutiu isso, já demonstrou isso aqui também, e é justamente o que a gente faz nessa regra de Chiot. A gente pega aqui, qual que é o intuito da regra de Chiot? É a gente aplicar um Laplace com os elementos da primeira linha iguais a zero, com exceção do 1, é claro. Ou seja, a gente vai tentar colocar tudo isso aqui igual a zero. E a gente vai estar desenvolvendo o Laplace com essa matriz que sobrou aqui abaixo, né? A gente já discutiu o Laplace também, por isso que é importante você voltar e assistir os vídeos anteriores para estar entendendo isso aqui. E o que a gente faz? A gente pega essa linha, certo? A gente multiplica. Ó, a gente pega essa aqui e subtrai da multiplicação da primeira linha pelo A12. Ou seja, a gente multiplica toda essa linha por A12 e subtrai aqui. Por que a gente faz isso? Se a gente multiplicar essa linha por A12 e subtrair aqui, a gente consegue zerar aqui. Ou seja, vai ficar o A12 menos 1 vezes A12. Ou seja, menos o A12. Aqui vai ficar o A22 menos o A21 vezes A12. Que já está aqui. Que o A32 menos o A31 vezes o A12. Ou seja, a gente multiplica toda essa primeira coluna pelo A12 e subtrai na segunda. A gente faz a mesma coisa com a terceira, só que no caso multiplicando a primeira coluna pelo A13, subtraindo aqui também, para a gente conseguir igualar a zero. E a gente faz isso com as demais colunas para a gente conseguir igualar a zero. E aplicando Laplace, vai ficar 1 vezes o determinante aqui abaixo, porque a soma dos outros cofatores dos outros determinantes vai ser todos iguais a zero. A gente já discutiu o Laplace, né? Então, a gente aplicando aqui vai ficar com essa aqui anterior, se ficasse igual a 1, a gente conseguiria desenvolver mais. Então, está demonstrado aí a regra de Chiot, né? Uma ferramenta poderosa aí para desenvolver alguns determinantes, algumas matrizes de ordem um pouco maior. A gente está conseguindo desenvolver isso aí. Então, rapaziada, agora eu vou estar falando para vocês sobre a matriz de Vandermonde, mais uma propriedade aí, uma matriz específica. E o que diz essa propriedade? Bom, uma matriz formada por linhas em progressão geométrica, o determinante vai ser todas as diferenças possíveis entre o termo inicial da progressão. Ou seja, eu tenho aqui a linha 1 formada em progressão geométrica, 1, A1, A1 ao quadrado, A1 ao cubo. A2 ao quadrado, A2 ao cubo, A3 ao quadrado, A3 ao cubo, A4 ao quadrado e A4 ao cubo. Ou seja, se eu pegar todas as diferenças possíveis entre esse primeiro termo da progressão aqui, esse vai ser o determinante da nossa matriz. Ou seja, A4 menos A3 vezes A4 menos A2 vezes A4 menos A1 vezes A3 menos A2 vezes A3 menos A1 vezes A2 menos A1. Tudo que está escrito aqui vai ser o determinante da nossa matriz. E como que a gente pode provar isso? Bom, eu reescrevi a matriz aqui, a mesma matriz, e a gente faz o seguinte, para poder... Qual que vai ser o nosso intuito? Vai ser zerar todos esses termos da primeira linha, colocar um zero aqui em cima, para a gente poder depois aplicar o Laplace nessa matriz aqui de baixo. Porque todos esses iguais a zero, a gente já discutiu o Laplace nos vídeos anteriores, e esse aqui vezes o determinante dessa matriz aqui embaixo vai ser o nosso próprio determinante. E a gente viu também nas propriedades anteriores que se a gente subtrair de uma linha uma combinação de linhas, o determinante não vai se alterar.
Ou seja, o que a gente faz? A gente pega a linha anterior da que a gente quer igualar a zero. Por exemplo, a gente quer igualar essa aqui a zero. A gente pega a linha anterior a ela, no caso essa aqui, multiplica por A1 e subtrai dela. Ou seja, eu vou multiplicar toda essa linha aqui de 1 por A1 e vou subtrair dessa aqui. Vai ficar o quê? A1 menos o A1, A2 menos o A1, A3 menos o A1 e A4 menos A1. E nessa terceira coluna aqui, o que a gente vai fazer? Multiplicar isso aqui por A1, subtrair aqui. Ou seja, A1 ao quadrado menos A1 ao quadrado, A2 ao quadrado menos o A2 vezes o A1, A3 ao quadrado menos o A3 vezes o A1 e A4 ao quadrado menos o A4 vezes o A1, que vai ser tudo isso aqui que a gente pôde encontrar. Da mesma forma, na última coluna, a gente vai multiplicar a anterior por A1 e vai subtrair. Ou seja, A1 ao cubo menos A1 vezes A1, A1 ao quadrado vezes A1, vai ficar A1 ao cubo, conseguimos zerar aqui. A2 ao cubo menos A2 ao quadrado vezes A1, A3 ao cubo menos A3 ao quadrado vezes A1. Parece que dificultou, mas agora a gente vai continuar aqui e a gente vai ver o que a gente consegue encontrar a partir disso. Como eu disse, zeramos todos os termos em cima. E se a gente colocar aqui em evidência, se a gente colocar todos esses termos em evidência, a gente vai encontrar isso aqui. A gente já viu também que quando a gente tem uma linha por completo multiplicado por algum número, a gente pode colocar isso para fora do determinante multiplicando. Ou seja, a gente primeiro aplica aqui o nosso Laplace, a gente vai tirar tudo isso aqui e o determinante vai ser 1 vezes o determinante dessa matriz aqui. E 1 é a mesma coisa que nada, né? O termo neutro da multiplicação. Então a gente vai ficar com essa matriz aqui e o determinante dela vai ser o nosso determinante. E como eu disse, se vocês puderem ver aqui, nessa linha tem o A2 menos A1 em tudo. Essa aqui tem o A3 menos A1. Se a gente colocar todos esses termos para fora, a gente vai encontrar o seguinte. A2 menos A1 vezes A3 menos A1 vezes A4 menos A1. Coloquei isso aqui em evidência, pus para fora da matriz. E a gente achou essa multiplicação vezes isso aqui. Eu vou chamar esse termo, essas multiplicações de K para não sujar muito aqui nossas contas e ficar mais fácil de entender. Agora vai ser esse K vezes essa matriz, vezes o determinante dessa matriz vai ser o nosso determinante. Mantendo sempre a igualdade, as propriedades que a gente já discutiu antes. Então vai ficar o seguinte. A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez antes para chegar nisso aqui também, que ainda tem uma progressão. Ou seja, a gente pega A2 menos essa linha, multiplicado pelo A2, ou seja, A2 menos A2, A3 menos A2, A4 menos A2. Agora a gente faz, né, chegamos nisso aqui, agora a gente faz com essa coluna. A2 ao quadrado menos A2 vezes A2, que vai ficar o 2 ao quadrado, para a gente zerar aqui em cima, da mesma forma que a gente fez lá em cima. Aqui vai ficar A3 ao quadrado menos A3 vezes A2. E A4 ao quadrado menos A4 vezes A2. Lógico, com o K aqui ainda multiplicando. A gente só está mexendo aqui para manter igualdade, a gente tem que manter o K aqui. E da mesma forma, a gente zera lá em cima, certo? Zerando lá em cima, a gente chega nessa mesma situação, colocando em evidência também, a gente fica nisso aqui, colocou para fora da matriz, vai chegar nisso aqui. Né? O mesmo processo, aplica o Laplace, vai ficar com esses termos aqui embaixo, certo? Essa matriz aqui embaixo, 2 por 2, coloca esse A3 menos A2 em evidência, o A4 menos A2 em evidência, e vai ficar isso aqui. Ou seja, vezes o K também, lógico, o K está sempre multiplicando, não pode esquecer dele. E aqui vai ficar A3 menos A2 vezes A4 menos A2 vezes o K, que é isso aqui que a gente encontrou aqui em cima, vezes a matriz 2 por 2 que sobrou, aplicando o Laplace, certo? Aplicando aqui a regra de Sarrus, vai ficar A4 menos A3 vezes tudo aquilo. E aqui embaixo, né, fazendo toda essa multiplicação, vai ficar o A3 menos A2 vezes A4 menos A2 vezes o K, que eu reescrevi agora o K aqui de cima, aqui embaixo, vezes a matriz aqui, o determinante dessa matriz, que vai ser A4 menos A3. E se a gente poder ver aqui, tá todos os produtos que a gente tinha comentado antes das diferenças, A4 menos A3, vezes A4 menos A2, vezes A4 menos A1, vezes o A3 menos o A2, vezes o A3 menos o A1, vezes o A2 menos o A1, que é todas as diferenças que a gente comentou. Certo? Então está demonstrado. E também tem a situação de que a matriz está escrita dessa forma, com as progressões de cima para baixo, nas colunas. Da mesma forma, vale a correspondência, a gente demonstrar vai chegar no mesmo resultado, a gente viu que isso aqui no caso seria a transposta, né? Que as linhas iam virar colunas e a gente já viu que o determinante da transposta é igual ao da matriz normal.
E vale a diferença também, A4 menos A3, A4 menos A2, A4 vezes A1 e tudo que a gente discutiu. Então está demonstrado aí a matriz de Vandermonde, mais uma propriedade aí pra gente.